E aí, gente, beleza? Esse é o Até Que Eu Cheguei Longe, meu podcast. A caneca de hoje é de BoJack Horseman. Não sei se vai dar pra ver legal. Bonitinha. Também é um presente do Gugu. Ele me deu essa junto com aquela do Emicida. Então, novamente, tamo junto, Gugu. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você também sente que depois da pandemia o tempo ficou meio estranho? Tipo, coisas que você acha que aconteceram ontem ou na semana passada, na verdade já tem meses e às vezes até anos. Eu não consigo solidificar essa sensação, mas é tipo como se os últimos anos tivessem ficado meio borrados. Eu sei de todas as coisas que eu vivi, mas é como se fosse uma linha do tempo e a gente meio que foi embaralhando as coisas e eu não sei mais quando que aconteceu tudo. E aí essa parte é só uma pergunta mesmo, tipo, isso também aconteceu com vocês aí ou é uma parada só minha? É inegável e existem vários tipos de estudos aí que eu não vou entrar muito a fundo porque, né, eu não tenho nem qualificação para estar falando sobre isso, mas que a pandemia meio que deu uma zoada na nossa percepção de tempo enquanto ela estava acontecendo, sabe? Foi uma ruptura muito da normalidade para esse cenário completamente caótico, onde mesmo se você tentasse fugir o tempo inteiro de todas as notícias, de todas as mortes e do cenário político no mundo inteiro e principalmente no nosso país, que foi uma loucura completa, você ainda se deparava com dias que eram muito iguais, sabe? Os dias, eles eram tão parecidos que era como se a gente tivesse perdido os referenciais de tempo. Então, tipo, você não ia pra escola mais, você não ia pro trabalho mais, você não ia pra faculdade mais, você não ia pro clube aos domingos, ou não tinha um RPG aos sábados, esse tipo de coisa que meio que vai colocando ordem nas coisas. E aí, quando todo dia é o mesmo dia, você começa a perder sentido. Você começa a perder o referencial da semana, dos meses e por aí vai, porque meio que nada é importante mais, sabe? Tudo é sempre essa coisa meio cinza. E é aí que as coisas parecem tão recentes quanto antigas na mesma proporção, porque você não consegue afastar muito as coisas. E essa que é a importância do referencial até nisso, sabe? Tipo, você não sabe se uma parada é recente ou não, e do mesmo jeito você não sabe se uma parada é antiga ou não. Mas é doideira, essa desconexão com o seu eu antigo é uma parada bem maluca, porque eu sempre tive muita clareza do meu eu antigo, sabe? Acho que quando você tá no presente, no momento presente, você tem que ter uma clareza ali de que o passado ficou pra trás, sabe? Nessa parada do... Se a gente enxergar o tempo como linear, né? Se a gente sai dessa parada do tempo espiralado e a gente vem pro tempo linear, a gente meio que tem os referenciais, né? Tipo, pô, quando eu era criança eu fazia tal coisa, agora eu já não faço mais. Então, tipo, referencial, você sabe o que você fazia e, por consequência disso, você sabe o que você não faz mais. E aí, o que você tende a ser as coisas que você não faz ou as coisas que você faz e não fazia. Eu acho que eu sempre tive muita clareza disso, sabe? Eu conseguia traçar quando foi o momento em que eu perdi o brilho no olho e o ar de apaixonado que eu tive numa parte da adolescência e cheguei na parte mais triste e solitária. E quando que eu saí da parte triste e solitária e fui para a parte socializar, é tudo que existe e despirocar completamente é o meu estilo de vida. E quando que eu fui para a parte quero viver um amor tranquilo, sabe? Casar e ter filhos. Então, tipo, até hoje mesmo eu consigo ver como que eu fui indo de uma coisa para outra e como que eu sentia que isso era a base da minha personalidade, por assim dizer. Eu acho que é aí que é a parada mais legal de se viver em sociedade, estar rodeado de pessoas que estão prestando atenção em você, em certa medida, porque elas mostram pra você as coisas que você mudou e não percebeu. São os gostos que você tinha e não tem mais, os comportamentos que você tinha e não tem mais. Quando uma pessoa chega e fala, nossa, tal época você fazia isso, isso e isso, e você começa a sacar que você não estava percebendo que estava fazendo isso. Então, tipo, até as coisas que eram espontâneas vão mudando também, e isso é o normal, sabe? As coisas mudam. E eu não consigo não pensar no paradoxo do barco de Teseu, sabe? Você começa a viagem de um jeito, e as coisas vão te mudando no meio do caminho, as pessoas vão te mudando no meio do caminho, e você chega
num outro ponto completamente diferente, mas o core ainda é você, sacou? Tipo, o eu dentro de você ainda é o mesmo, mas várias coisas foram mudando com o tempo. Eu acho isso muito doido. Tem até um texto no Tumblr onde eu falo sobre isso. Ele é mais voltado pro impacto que as outras pessoas geram em você, sabe? Como estar dentro de um relacionamento romântico, por exemplo, vai mudando você aos poucos, porque você vai meio que absorvendo características da outra pessoa e criando características juntos também, sabe? Isso é muito legal, cara. Tipo, estar junto de outra pessoa e estar disposto a enxergar o mundo como essa outra pessoa enxerga, faz você ter um pouquinho dessa pessoa dentro de você, e é um pouquinho que não existia antes. E isso não é a outra pessoa literalmente, é um pouco de você e como você enxerga ela. E é muito legal porque a finalização desse texto é como você reage quando essa relação se encerra, por exemplo. Você mudou várias coisas ali em você, né? No texto eu uso uma metáfora sobre o seu quarto, né? Como se a nossa personalidade, o nosso eu fosse um quarto que a gente vai decorando do jeito que a gente gosta. Quando essa pessoa vai embora, você olha para esses traços, né? E vê ela em você. E aí você começa a se sentir mal por ter tanto dela em você, tipo, por você ter se permitido se alterar e se mudar dessa forma. E essa coisa do a pessoa ir embora é muito legal, né? Tipo, é muito triste, obviamente, mas é muito legal a reflexão de as pessoas que são especiais pra gente deixam essa falta, sabe? Esse espaço vazio, esse slot do formato da pessoa ali, uma coisa meio Crystal Gem, quando sai da terra, da pedra, e a silhueta dela fica perfeita. As pessoas que vão abandonando a gente, as que tinham uma presença maior, né, as que alteravam de alguma forma a nossa personalidade, por exemplo, elas saem e deixam esse buraco na gente, né, esse buraco da forma perfeita delas. Eu acho muito legal como que isso me afetava muito mais antes, como eu tinha muito mais medo de perder as pessoas, até o momento em que eu tive que perder alguém de fato, sabe? Quando eu perdi uma pessoa tão especial que eu não sei nem como que quantifica isso, sabe? Eu acho que eu me habituei a falar que a pessoa era como se fosse um irmão pra mim, porque eu acho que esse é o nosso referencial maior. Tô falando referencial 1 milhão de vezes, mas eu acho que é a nossa forma maior de enxergar esse amor de familiar, sabe? Um amor quase fraternal, é com irmandade mesmo. No momento em que eu perdi uma pessoa de uma forma tão antinatural, tão violenta e tão abrupta, eu comecei a enxergar o mundo de duas formas diferentes, sabe? Não o mundo, mas essas relações, essas pessoas que se vão. Eu não sei qual das duas formas é mais real e vibra mais intensamente dentro de mim, mas as duas formas existem. Uma das formas é as relações são especiais, sabe? Elas são frágeis, elas são tão pequenas, a vida é tão frágil, as pessoas podem sumir a qualquer momento, sabe? E você não vai ter a chance de trocar a última ideia. Você não vai saber quando que foi o último sorriso. Você não vai saber quando que foi a última piada. Da mesma forma que você não vai saber quando que foi a última briga. Então você nunca vai saber se é tarde demais ou não, sacou? A gente não segura o dia de amanhã nas nossas mãos. Então eu tenho que tratar isso com cuidado, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que perdoar mais, eu tenho que estar disposto a trocar mais ideia. E em contrapartida tem o outro lado, que é qualquer pessoa que decida por conta própria sair da minha vida, nunca vai deixar uma ferida tão grande, uma cicatriz tão grande em mim, do que alguém que realmente se vai, sabe? Uma pessoa que realmente morre, uma pessoa que deixa esse luto, esse amor que perdura, né? Igual tem em WandaVision dentro da gente. E tipo, velho, eu sei que não existe nada que você possa fazer que vai me fazer sentir essa parada, o vazio completo da não existência. Então, por um lado, eu tento manter as pessoas perto de mim o máximo possível, porque eu sei o quanto que é doloroso uma pessoa ir embora com coisas em aberto, com uma pessoa ir embora com você sabendo que você não deu todo o seu potencial, e com uma pessoa ir embora e você percebeu o tanto que você foi mesquinho em várias vezes, o tanto que você foi orgulhoso em várias vezes. E tenho a outra parte, que é nenhuma separação vai ser tão dolorosa quanto a morte.
e nada é tão ponto final, sabe? Finalizador quanto a morte. Peguei uma tangente aqui, pesei um pouco o clima, vou voltar para a parada do ontem, da gente mudar. Uma das coisas que eu sinto falta do meu eu anterior, do meu eu do passado, do Jotinha de trás, estética era muito importante para mim. Hoje eu carrego a estética de outras formas. Claro, esse podcast é a minha linguagem estética em alguma medida, mas eu falo de estética visual no sentido de como eu me vestia, sabe? Hoje eu sinto que eu me visto bem, eu me agrado das roupas que eu uso, eu não sinto que eu escolho as peças a esmo, eu faço elas combinarem comigo, mas eu não tenho uma parada que eu achava tão foda, que era não só, tipo, acompanhar tudo que estava acontecendo no mundo, porque isso moda é moda, sabe? Mas a parada do conseguir expressar alguma coisa com a roupa que eu me visto, sabe? A forma como eu me vestia era o reflexo de como eu me sentia, de como eu queria me expressar. E isso é uma coisa que ficou pra trás, e é uma coisa que por mais que eu tente hoje em dia, eu não consigo acompanhar, principalmente com essa onda tão grande do fast fashion, sabe? Às vezes eu vejo uma coisa que eu acho legal e é tendência, não tem nenhum problema em seguir tendência também, mas as tendências são tão rápidas que às vezes eu não consigo nem me acostumar, sabe? Eu tô pensando, pô, tal coisa seria legal e essa coisa já não é mais da parada, eu nem consigo nem achar pra vender mais porque já foi, tá ligado? Tipo, 3 meses eram o suficiente pra isso daqui ser moda e agora a moda é outra coisa completamente diferente. E eu sinto que eu não consigo acompanhar as coisas mais, o que é uma pena porque eu gostaria de ter roupas como forma de expressão, de novo. Eu sinto que isso é aquele meme do Bob Esponja com a algema gigante no pulso, sabe? Tipo, porra, só você voltar então, mas não acho que as coisas são tão simples. Acho que naquela época eu tinha tanto energia, quanto tempo, quanto uma disposição, uma empolgação muito maior. Acho que a palavra certa é empolgação, sabe? E eu sinto que hoje em dia eu não tenho toda essa empolgação que eu tinha naquela época pra essa coisa específica. E meio que tá tudo bem, sabe? Tipo, as pessoas mudam e acho que hoje, acho que parte do eu querer que essa coisa seja tão importante pra mim é parte de eu querendo vibrar com essa pessoa que eu já fui. E talvez deixou de fazer sentido, mas se não tiver deixado, quem sabe eu não revisito isso num futuro. E essa que é isso que é o foda, porque essa energia da procrastinação existe tão grande dentro de mim que eu não consigo nem aceitar que isso não vibra mais pra mim. Porque eu prefiro acreditar que eu vou conseguir encostar nisso depois no futuro. E a verdade é que não vou, sabe? É tipo, não é sobre fechar as portas, mas é sobre não criar essa ilusão, sabe? Porque, nossa, eu sou uma pessoa que eu procrastino tanto, eu procrastino na faculdade. Eu sinto que o único lugar que eu não procrastino é no trabalho, e se pá é porque é uma coisa, acho que é porque eu encaro como uma coisa séria, sabe? Mais séria do que a faculdade, por exemplo. Na faculdade, se eu tenho 6 meses pra fazer uma animação inteira, eu vou deixar pra fazer nos últimos 3 dias. E aí, algumas pessoas vão olhar e vão perceber que eu fiz isso às pressas, mas uma parcela bem grande das pessoas só vai olhar e falar que ficou legal, que ficou muito bom. Isso é péssimo, porque isso vibra dentro de mim de 2 formas. A primeira é, pô, foda, mano, eu consigo fazer essa merda em 3 dias e a galera ainda acha bom. E a segunda é, véi, a galera achou bom e eu fiz em 3 dias. Imagina se eu tivesse feito em 6 meses. Esse postergar vira um postergar de decisões também, vira esse depois eu faço. E a real é que esse depois não existe, sabe? Ele não vai existir. O depois vira ainda ontem, porque era pra amanhã, só que o amanhã já tem 2 semanas. E eu não fiz, ou seja, realmente, eu não vou fazer, virou nunca. Mas até nessa parada da procrastinação, eu sinto que um dia eu já fui pior, sabe? Acho que em processos eu tenho melhorado. Antigamente era completamente impossível. Tem um vídeo do Lucas Inutilismo que ele fala sobre procrastinação, que ele fala que a procrastinação é a coisa mais imbecil que existe, porque tipo, você realmente não recebe nada em troca, sabe? Nada de positivo em simplesmente não fazer a parada no tempo que você tem. Só que parece que é impossível de se fazer a coisa. E aí você só não faz. E eu sinto que eu tô melhor hoje em dia. Acho que quando eu paro pra olhar o passado e o agora, eu sinto que eu tô melhor, sabe? Tem um evento aqui em Belo Horizonte que chama Brasil Dance Camp Brasil.
Brasil Dance Camp, né, que é um dos maiores acampamentos de dança e imersão em dança que existe na América Latina, pelo menos na época que eu fui era, onde vão vários profissionais ali, várias vertentes da dança, né, tanto das danças acadêmicas quanto do hip hop e tudo mais. E num dessas aulas, desse workshop, tinha um que estava escrito que era 100% teórico e ele era tipo de 2 horas. E eu lembro até hoje, porque foi com o Henrique Bianchini. E o Henrique Bianchini começou a mostrar umas paradas pra gente, que era onde a gente achava que o hip hop tinha nascido, e ele começava a voltar nessa linha do tempo, né, mostrando coisas que poderiam ter sido chamadas de hip hop, porque tinham a cadência do rap e todo esse tipo de coisa. E é muito legal porque ele começou a voltar muitos anos no tempo, e se você vai vendo de um por um, você não vê tanta diferença, sabe? Só que aí quando você pega o escopo geral e separa, tipo, do ano 99 pro ano 100, você não vê tanta diferença. Mas do ano 99 pro ano 116, você vê uma diferença absurda. Eu acho que é isso. Como a gente tá sempre dentro da gente, a gente fica meio impedido de ver como que a gente tá seguindo em frente às vezes. Como que a gente tá crescendo de forma invisível aos nossos olhos. Mas se a gente pega o referencial, começa a fazer tanta diferença, sabe? Como eu lido com uma coisa hoje, como eu lidava com uma coisa no passado, eu consigo ver como que hoje eu tô muito melhor. Ainda que seja uma dificuldade, ainda que seja um ponto fraco, já foi pior, sacou? E eu acho isso muito doido. É tipo quando você compra um celular, tipo, você tem um iPhone 12 e aí vão lançar o iPhone 13 e você não vai comprar o iPhone 13 porque tem tanta pouca diferença do iPhone 12 para o iPhone 13. Só que se você continua com o iPhone 12, quando lançar o 14, você começa a ver que tem muita diferença entre as gerações. Porque de uma geração para outra não muda muita coisa, mas de 2 gerações as mudanças já começam a ficar substanciais. E eu sinto que é isso, a nossa vida mesmo, sabe? Tipo, a gente vai mudando e mesmo que a mudança seja pouquinha, de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo uma coisa muito maior. E aí quando a gente coloca isso em paralelo com o passado, com o que já foi, só aí a gente tem um vislumbre real de como que as coisas estão bem diferentes. Acho que a síntese de tudo é, mesmo eu enxergando o tempo bem distorcido agora, porque tanto a pandemia quanto o processo de luto me deixou muito alheio às coisas que estavam acontecendo ao meu redor, as coisas mudam, sacou? Isso foi uma parada que me deixou muito em choque quando eu tava estagnado no luto, porque eu percebi que o mundo não tá nem aí pro que você tá sentindo, tipo, o tempo não tá nem aí pro que você tá sentindo. As coisas não vão pausar pra te esperar lidar com isso, sacou? Tipo, mano, o mundo se movimenta, as coisas se movem pra frente, tudo se movimenta. Você tá mudando, mesmo que você não perceba, o tempo todo, e as coisas ao seu redor também estão em constante movimento, mesmo que você não perceba. A sua atenção não é o que faz as coisas acontecerem. E eu acho isso muito louco, porque a gente tá tão condicionado a achar que as coisas se movem com a nossa atenção, mesmo que indiretamente. Igual quando você tá na roda de amigos e aí alguém fala sobre fulano de tal. Pô, fulano de tal fez tal coisa, você viu? E aí você clica, tipo, caralho, fulano de tal existe. Tipo, olha o nosso ego, tipo, fulano de tal existe. Tipo, mano, eu esqueci de você e você deixou de existir. Também não é ego, porque, tipo, meio que a única percepção de mundo que eu tenho é a minha, a única realidade que existe é a que eu enxergo a partir da minha ótica. E a partir da minha ótica, essa pessoa meio que deixou de existir, velho. Não é louco isso? Acho que é isso tudo que eu queria falar. Acho que a ideia principal que eu queria trazer é que a perspectiva do ontem faz a gente perceber o hoje de forma diferente, sabe? Então, ainda que a minha percepção seja meio zoada, eu consigo perceber os avanços que eu tive de lá pra cá, sacou? E o principal, velho, mesmo que eu não conseguisse enxergar o meu avanço, mesmo que hoje eu não consiga enxergar o meu avanço, eu consigo enxergar valor na simples movimentação. Movimento é vida. O contrário de movimento é estagnação. Estagnar é morte. Tudo que é vivo se movimenta. Tudo que é morto tá completamente parado. Tanto fisicamente, quanto no tempo, quanto em qualquer outra coisa que você acreditar. Se você acreditar nisso, né? Isso é
a minha forma de enxergar as coisas. O movimento é vida, então é importante que a gente continue em movimento. E é isso, esse é meu podcast, o Até Que Eu Cheguei Longe. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem aí o comentário de alguma coisa que vocês acharam que mexeu com vocês aí, que encostou em vocês de alguma forma. Vou ver se eu deixo uma enquete, eu deixei no outro episódio, mas eu não falei, então nesse eu tô falando. Tá uma enquete aí, se você tá usando o Spotify, vota aí no que você acha que faz mais sentido das duas opções, que eu não decidi qual que vai ser a pergunta ainda. E é isso, a ideia é que a gente volta de novo na semana que vem. E até a próxima.